amigos, cá estamos nós, mais um episódio de Desencontros com a História e desta vez para dar seguimento ao que eu vos tinha falado da última vez, foi a conquista de Ceuta e das praças magabinas e realmente o desastre que tinha acontecido em Tânger com o cativo o Infante Santo, o Infante Dom Fernando que ficou cativo para troca e eu tinha-vos dito que depois ia fazer um desenvolvimento sobre a sua prisão, os seus morticínios, aquilo que ele passou realmente em terras marroquinas. Portanto, como vocês se lembram, portanto, a conquista, aquela ideia da conquista de Tânger em 1437 foi um autêntico malogro, não é? Não foi bem ponderada pelo Infante Dom Henrique, não levou em conta as sugestões do seu irmão o rei Dom Duarte e até do outro seu irmão, o Infante Dom Pedro, que tinha dito que tivesse cuidado, deixasse as suas tropas, o seu arraial, muito perto da praia, porque se fosse para o interior, se houvesse um malogro, não se podia recuar, mas ele não quis saber disso e realmente fez o seu arraial num promontório, numa altura ao pé das muralhas, mas as muralhas eram muito bem defendidas e foi um autêntico malogro. O que é certo é que os portugueses, com a ajuda depois do rei de Fez, com um grande conjunto de cavaleiros e peões, veio cercar as nossas forças e foi um desastre total. Fomos cercados, houve muitos prisioneiros, uma mortandade muito acentuada e ficou depois as negociações em que o rei de Fez queria que fosse trocado Ceuta pelo Infante Santo, pelo Infante Dom Fernando. Claro que Dom Henrique na altura não quis logo decidir esse aspecto, foi realmente para Ceuta meditar sobre isso, o desgosto foi profundo e ficou o Infante Santo, Dom Fernando ficou cativo. E é a partir daí que ele vai passar um morticínio extraordinário, vai ser um mártir consumado, vai sofrer muito porque os infiéis, os mouros, eram muito duros para os cristãos cativos e então ele vai com o seu médico, Dom Martinho, físico, filho do Fernão Lopes, que teve até ao fim da morte dele um desgosto muito grande do seu filho estar cativo também, e vai sobretudo com o Frei João Álvares, que era um frei que era secretário e, portanto, condutor espiritual do Infante Dom Fernando e que também lá ficou preso. Portanto, esses prisioneiros mais destacados com outros foram ao caminho das prisões, ficaram presos naquela altura, tiveram Erzil, que ainda não era português também, e deslocaram-se depois, não foram para Tetuã, onde havia umas prisões terríveis, foram realmente para Fez, para Dacarama, uma prisão realmente muito grande, muito dura, e eles foram presos a sofrer as piores das sevícias. O Infante Santo ia montado numa azémula, que chamamos, num burrinho, pelo caminho, e o povo, os mouros, não se proibiam de atirar pedras durante o percurso, cuspir, chamar-lhe cães infiéis. Portanto, eles sofreram muito nessa deslocação. Chegaram à prisão e ali ficaram com as piores vicissitudes que se podem crer. Enquanto o rei Ben Salam, o rei de Fez, pensou que podia haver uma troca, tratou ainda razoavelmente o Infante Dom Fernando. Começaram a passar anos, quando ele viu que realmente, entretanto, reuniram-se cortes em Lisboa, as cortes do Dom Duarte, para se decidir, depois em Leiria, o que é que se ia fazer. Ia-se entregar Ceuta e resgatar o Infante, ou deixava-se ficar as coisas como estavam. O que é certo é que surgiram várias fações, uma fação do próprio Dom Henrique e outros, que diziam que tinha sido uma contingência da guerra, que não se podia resgatar o Infante, não se ia perder Ceuta. E havia outros, como o Infante Dom Pedro, Duque de Coimbra também, mais tarde havia seu preceptor Dom Afonso V, dizia que tinha que se entregar, tinha que se resgatar o Infante português, o irmão que estava ali a sofrer tanto, devia-se resgatar. E, portanto, as coisas criaram um impasse. Entretanto, acontece um malogro também muito grande, foi a morte do rei Dom Duarte, nesse ano de 1438, com a peste, que vai morrer em Quemar, no final do ano, e mais perigosas ficaram realmente as decisões de serem adiadas sem se fazer nada. Continuou lá, foram passando os anos, e o que é que acontece? Acontece que cada vez o Infante e os seus companheiros iam sofrendo mais, ele foi posto a limpar os estábulos,
foi posto nos trabalhos mais duros nas estradas, os mouros que passavam e as mouras apedrejavam-nos, chamavam-lhe cães infiéis, e foi muito bem. O infante era de saúde débil, portanto nunca foi, quando o seu nascimento, filho de Dona Filipa de Lencastre, pensou-se até que ele não subsistia, não ia sobreviver, mas nasceu, mas tinha uma constituição um bocado débil e só a força anímica interior, religiosa, é que o mantinha assim. O que é certo é que passaram 6 anos e não se resolveu nada. E o infante, com tantas vicissitudes, tantas dores que passou, acabou por sucumbir. Morreu em 1443, passado 6 anos no seu cativeiro, morreu acompanhado pelo mestre Martinho, seu físico, companheiro Frei João Álvares, que também é por ele que nós sabemos todas essas coisas, ele fez a crónica e escreveu depois mais tarde, quando regressou, morreu lá. Morreu e o seu corpo foi eviscerado, foram tiradas as entranhas, nem foi por nenhum infiel, porque eles não queriam tocar os portugueses, foi um homem que lá estava habituado a isso, que era um Alexandre Meja, que abriu o infante, tirou-lhe os interiores, foram metidos em 2 potes de barro, e a muito custo os seus companheiros esconderam aqueles 2 potes de barro com as relíquias no canto da masmorra da Parna, e ao ir rezar continuamente em homenagem à morte. O corpo do infante foi pendurado na porta principal da Medina, a porta de Al-Nazir, ou seja, do Nazareno, do príncipe cristão. Esteve ali de cabeça para baixo uma semana. Ao fim desse tempo foi retirado e foi cheio com aloés, com mirras, com várias coisas. Foi para dentro de um ataúde em tábuas, continuou pendurado à porta como um troféu para dizer que o príncipe português não foi trocado por uma procissão moura antiga e estava ali morto, era um troféu para isso. Claro, isto veio constituir em Portugal um pesar terrível. O povo, o Infante Santo, começou a criar um culto e foi realmente uma pena enorme que o povo sentia pela morte do infante, que começou a chamar-se o Infante Santo. Entretanto, Frei João Álvares, é curioso, ainda ficou mais 5 anos preso lá e só em 1438 é que foi liberto. Vem cá a Portugal, vem contar nessa altura ao rei o que se passava e 2 anos depois vai novamente para lá, consegue resgatar com outros mouros trocados e com algum dinheiro, consegue trazer as panelas de barro com as vísceras do Infante Santo. Chegou a Lisboa e foi objeto de um culto muito grande. O infante Dom Henrique quis trasladar tudo aquilo para a batalha, assim como Dom João V, Dom Afonso V, que já era o rei, e criaram a Capela do Infante, onde foi mandado fazer um tríptico, um quadro com 3 tábuas, onde mostrava os martírios a ascensão à Virgem e os martírios que o Infante Santo tinha sofrido. Essa capelinha na batalha foi objeto de um culto muito grande por parte do povo. O que é certo é que Dom Fernando nunca foi beatificado, nem foi santo. Mas o próprio povo é que criou o culto do santo, começou a chamar-lhe o Infante Santo. Ia junto ao seu túmulo e chegou ao ponto de se fazer uns orifícios na laje, onde era a estrutura que fechava, onde se metiam umas canazinhas que tocavam lá dentro, que eles pensavam que eram as relíquias, para depois dizer que estavam santificados. Isto aconteceu mais tarde também, mais cedo aliás, com o nosso Dom Nuno Alves Pereira no Carmo, onde aquela pedra rasa tinha constantemente de encher de terra e argamassa, que era raspada pelas pessoas para levarem um sentidozinho do sítio onde estava o santo imolado. Portanto, isto aconteceu com as entranhas e mais tarde, em 1471, quando foi Arzila conquistada e novamente Tânger, isto já no tempo do Dom Afonso V, Dom Afonso V tornou cativas 2 mulheres de Salã-Bessalã e um filho, e foi a oportunidade de trocá-los pelas ossadas então do Infante Santo, do Infante Dom Fernando. As ossadas vieram a Portugal, houve uma procissão muito grande, foram direito à Sé, o povo arrancava os cabelos, chorava muito do santo, de tudo aquilo, e depois foi então para a batalha para o mosteiro, onde a enclítica geração, onde na capela do fundador, com Dom João I, Dona Filipa de Lencastre e todos os outros irmãos, lá estavam já e o infante foi. O que é certo é que a enclítica geração, todos morreram. Dom João morreu em Alcácer do Sal, em 1442, Dom
Portanto, mais tarde morreu o Infante Santo, como já vos disse. O Infante Dom Henrique morreu em 1460, muito mais tarde um bocadinho, mas quando se passou tudo isto, em 1471, já estes homens todos tinham morrido. A irmã, a tia do Infante Santo, Dona Isabel de Borgonha, Condessa de Dulce, da grande Flandres, casada, também intercedeu muito por esse seu irmão e nunca conseguiu nada. Portanto, foi a história, de certo modo, muito malograda, muito sentida em Portugal, do que ficou para sempre constituído o Infante Santo, o Infante Dom Fernando, o Infante Santo, e mais tarde, no tempo de Dom Afonso V, havia de ser feito os painéis de São Vicente fora, os painéis políticos, em questão uma homenagem a São Vicente, o Santo de Lisboa, e uma homenagem também ao Infante Santo. Esses dois, tanto o tríptico de 3 tábuas como este de 5, estão hoje no Museu da Arte Antiga, podem ser vistos, e é ali quase como um funeral consumado nesse quadro que é feito ao Infante para perpetuar aquilo que ele passou, as vicissitudes, a entrega e a sua morte que aconteceu. Claro que não foi o último malogro, infelizmente, que nós tivemos em Marrocos. Vou-vos contar, porque 141 anos depois vamos ter Alcácer Quibir, que foi muito pior do que foi Tanger e todas estas coisas, onde morreram muitos milhares de portugueses e foram cativos.